Estamos aqui para mais um quadro da entrevista com um profissional, nosso podcast do Com Você Psicologia. E dessa vez com o psiquiatra Fabrício Vinícius. Olá, doutor Fabrício. Olá, Lilian. Tudo Prazer. bem? Prazer estar aqui com você, para a gente falar aqui para os nossos ouvintes sobre a depressão, especificamente nesse mês do Setembro Amarelo, onde estamos com uma campanha, um quadro para falar a respeito da prevenção, do tratamento e como podemos ajudar as pessoas que estão passando por quadros desse tipo. Doutor, como a gente tem visto constantemente noticiar aí um aumento significativo nos diagnósticos de depressão todos os anos, quais os fatores que, na sua visão, influenciam para esse aumento? Muito bom, Lilian. Como você disse, recentemente a gente poderia até afirmar que estamos vivendo numa epidemia, né, de depressão, se formos analisar a quantidade de pessoas que sofrem ou vão sofrer, né, dessa enfermidade. Eu acho que tem muita coisa que facilita o diagnóstico. Hoje em dia, nessa era da tecnologia, da web, da informática, as pessoas elas conhecem, sabem um pouco mais sobre a depressão. Isso facilita o diagnóstico, faz com que a pessoa procure um profissional de saúde para que ela realmente seja ali atendida e facilita o diagnóstico. Antigamente a gente vê pessoas assim, fulano morreu de tristeza, de desgosto, tinha algumas expressões, espinhela caída, né, até da cultura local. Muitas vezes eram quadros de depressão, mas pela falta de informação, pela falta de conhecimento, de divulgação, não se fazia um diagnóstico adequado. Hoje em dia, até mesmo com essa facilidade, aliado também ao preparo dos profissionais, eu acredito que o diagnóstico ele tem aumentado também por isso, não apenas pela quantidade absoluta em si dos números. Mas é evidente que a gente vive numa sociedade talvez adoecedora, onde o nível de estresse é maior, de cobrança, de pressão, as pessoas competem muito mais. Hoje você vê crianças, até mesmo na escola, tendo que competir. A gente na nossa época de infância a gente brincava, né? A gente não competia necessariamente com uma profissão que já é colocada na cabeça às vezes da criança já desde o início. A gente vê essa sociedade hoje competitiva, onde só os mais fortes sobrevivem, né? E quem tem depressão, ele vai ficando fora, já que teoricamente ele não é forte o suficiente para aguentar esse tipo de cobrança. A gente sabe que o estilo de vida mudou, as pessoas dormem menos, se alimentam mais, fazem menos exercício, abusam mais de drogas, da bebida. E a gente sabe que tudo isso tem um efeito deletério. As relações são mais superficiais, muitas vezes não duradouras. As redes de apoio hoje muitas vezes são questionadas, as pessoas elas têm vínculos mais pobres. Eu acredito que tudo isso contribui, né? Aliado a isso, a gente tem também uma série de questões relacionadas à violência, ao aspecto, por exemplo, de abuso, e parece que tudo isso, de alguma maneira, tem sido bastante influenciador também no aumento quantitativo dos quadros depressivos. Eu acho que é um pacote, acaba sendo um quadro multifatorial também a nível de causas, né, de etiologia e de aumento nessa quantidade de diagnósticos de incidência da doença. Entendi. E como os familiares e as pessoas mais próximas podem identificar o comportamento de uma pessoa que está deprimida, diferenciando isso de uma tristeza, de um luto? Quais os sinais de alerta? Ok. Como você colocou na questão, na pergunta, a gente vai precisar fazer uma diferença entre tristeza, entre luto, entre depressão, embora a apresentação, Lilian, varia também da idade da pessoa. A gente sabe, por exemplo, que crianças têm manifestações diferentes de depressão que adultos. Muitas vezes eles não conseguem elaborar que eles ou elas estão tristes, angustiadas, mas podem sentir, por exemplo, dor, podem sentir às vezes uma mudança de comportamento. As crianças muitas vezes com depressão elas passam a se comportar de maneira muitas vezes irritadiça, começa a se isolar, não tem muita paciência, cai o rendimento dentro da escola.
muitas vezes começam a ficar até nervosos com quem está próximo. O idoso, por exemplo, também, muitas vezes ele começa a se manifestar com doenças, com sintomas, físicos. Justamente, eu estou com muita dor no corpo, doutor, eu estou me sentindo muito cansado, fadigado. Isso é muito comum. Muitas vezes você vê pacientes mais velhos procurando o médico e ele está com quadro de depressão, mas ele não acredita ou acredita que tem outro quadro e ele procura um ortopedista, um reumato, e muitas vezes aquilo na verdade faz parte dos sintomas, vamos dizer assim, da depressão. E os adultos e os jovens, eles geralmente têm sintomas psíquicos mais elaborados, então um sentimento de inutilidade, inferioridade, de culpa. A vida ela passa a não fazer mais sentido, aquela cor que antes tinha, hoje tudo é preto e branco, é cinza, eu não tenho mais motivação, esperança, eu estou mais triste do que alegre, eu choro sem motivo a maior parte do tempo, eu começo a ter às vezes uma inversão no padrão de sono, de alimentação, eu queixo com muita frequência de dificuldade de atenção, de concentração, muito esquecido, muitas vezes ideias de culpa, sentimentos muitas vezes também de ruína, e muitos pacientes acabam até mesmo tendo, dependendo do tipo de depressão, sintomas psicóticos, né? Vozes mandando ele se matar, delírios muitas vezes de ruína, de que ele é a pior pessoa do mundo, que ele é culpado por uma coisa que na verdade nunca aconteceu. Então isso vai depender da idade do paciente, vai depender do tipo de depressão, mas eu acho que a gente tem que ficar atento ao comportamento. Essa pessoa antes, ela gostava de sair, ela gostava de conversar, ela gostava de fazer algo que você percebia prazer, e ela hoje se isola, está mais calada, ela começa a evitar contato com outras pessoas, cai o rendimento dela na escola ou no trabalho, ela começa também a publicar, escrever alguma coisa em rede social que denota ali estar sendo muito pessimista, negativa. São todos, acho que assim, sinais que a gente deve prestar atenção. É lógico que tem sinais ainda mais sérios. Alguém que, por exemplo, está pensando em suicídio, ela muitas vezes começa a organizar a vida dela e ela não teria um motivo para organizar tanto isso no banco, com alguns terrenos, ou uma pessoa, por exemplo, que não era alguém que apreciava a arma de fogo e ela compra uma arma de fogo, ou ela compra a corda, você não entende porquê, ou ela compra um tipo de veneno e que aquilo não era usado na casa dela, afinal de contas não tinha nenhuma praga, nenhum inseto ali. São sinais um pouco mais graves. A pessoa, por exemplo, que bate um carro sem motivo aparente, né? Não tem nenhum motivo que justificasse aquela colisão, aquele acidente. Esses já são sinais mais graves. No entanto, como a gente disse inicialmente, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, o isolamento, o retraimento, são os primeiros, além da queda do rendimento, muitas vezes profissional ou acadêmico. Entendi. Nós sempre ouvimos dizer por aí que assim, tal pessoa não parece ter depressão porque está sempre sorrindo, está indo em festa, se arrumando. Existem pessoas que o comportamento mascara uma depressão, e nesses casos como que a família deve perceber, o que a família deve ficar atento? Ok, isso é um tópico muito importante. Só para a gente completar a questão anterior, que eu havia me esquecido, a gente lembrar que tristeza é algo que todos nós vamos ter em algum momento da vida. Eu fico triste porque às vezes eu termino um relacionamento, eu fico triste porque meu time de futebol perde, eu fico triste porque às vezes eu estava esperando realizar algo e não consegui, não passei numa prova, num concurso, etc. E eu posso acordar triste, mas aquela tristeza ela é o quê? Temporária, passageira, transitória, eu continuo trabalhando, continuo estudando e ela vai desaparecendo. Agora, aquela tristeza persistente, que ela dura semanas, que ela começa a prejudicar minha capacidade de funcionamento, seja no trabalho, na escola, e ela está aliada a outros sintomas, como aqueles que a gente estava conversando, de pensamentos de morte, negativos, pessimistas, de culpa, aliados a alterações do sono, do apetite, a choro espontâneo, muitas vezes a queixas físicas de dor, cansaço, problemas de memória. Então essa tristeza junto a isso aí,
e por muito tempo e afetando a nossa capacidade de funcionar, aí deixa de ser um sentimento, vamos dizer assim, universal, que todos nós teremos, e passa a ser algo patológico. O luto também que você citou na pergunta anterior, a gente vê alguns autores colocando determinadas estimativas. Alguns autores chegam a falar durante um mês você consideraria o luto. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, no luto, eu geralmente sinto tristeza quando eu lembro da pessoa ou de algo que eu perdi. Agora, na depressão, a tristeza, muitas vezes, ela não tem nenhum motivo aparente, não é o tempo todo, é constante. No luto, muitas vezes, eu continuo trabalhando, eu continuo estudando, embora eu sinta saudade, chore ao lembrar da pessoa ou de algo que eu perdi. Afinal de contas, o luto não é somente de pessoas que a gente perde, de animais, de algum valor que você possuía, etc., né? Ou seja, também é limitado. Quando esse luto, essa tristeza ultrapassa, por exemplo, esse período de um mês e passa a provocar o que a gente mencionou antes, né, do funcionamento, da minha capacidade de continuar a minha rotina, aí realmente eu posso ter uma dupla manifestação, um luto e posteriormente uma depressão. Mas voltando ao que você falou, é muito comum da gente ver pessoas mascarando a depressão por uma série de motivos. O tabu de falar em depressão, porque hoje em dia muitas pessoas acreditam ainda que depressão é coisa de alguém que é fresco, que não tem força, não tem fé, é falta de serviço, falta de vergonha. Então assim, isso aí atrapalha e muitas pessoas, nossa, eu não vou dizer que eu estou me sentindo assim, eu vou tentar não demonstrar. Então eu dou um sorriso, mas lá por dentro eu estou acabado, acabada. Quando todo mundo vai embora, eu me lembro daquela poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José, quando as luzes se apagam, né? Todo mundo vai embora, aí muitas vezes a gente acaba se revelando de que maneira que a gente realmente está. Então é comum sim, eu acho que o tabu, a vergonha, o preconceito faz com que algumas pessoas, quando elas estão perto de algumas outras, não manifestem os verdadeiros sentimentos que as acompanham. Existem também determinados casos que o paciente tem uma depressão que a gente chama de reativa, ele consegue ter uma reação diante de estímulos. É até uma depressão menor, vamos colocar assim, em termos de gravidade, se a gente pudesse dizer. Aquelas depressões mais melancólicas, você conta uma piada para o paciente, ele logicamente não vai rir, ele continua com aquele afeto, aquela fisionomia, ali muitas vezes congelada, abatida. Então alguns pacientes que até mesmo esboçam um sorriso, brincam em algum momento, eles podem ter uma depressão de intensidade menor, mas isso não impede a elas de estarem doentes. É muito comum da gente ouvir nos consultórios do paciente falar assim, eu gostaria que essa doença fosse como se fosse uma perna quebrada ou um tumor que alguém enxergasse. Né? Porque as pessoas olham para mim, nossa, mas você está gordo e você está doente, nossa, mas parece que você está tão bem, você está assim corado, você não tem doença. E muitas vezes a depressão, a gente usa até algumas expressões, né? Muitas vezes o câncer da alma, né? Porque muitas vezes é impossível da gente enxergar todos os casos. Tem casos que são mais visíveis, a pessoa está com fisionomia, o semblante, chega até no consultório lentificada, demora para responder as perguntas, está ali o tempo todo cabisbaixa, muitas vezes com higiene precária, mas nem todos os casos são assim. E quais as principais queixas que o senhor percebe nos pacientes depressivos? O que eles mais trazem? As queixas, elas acabam, vamos dizer assim, repetindo aquela sintomatologia que a gente citou. A gente poderia dividir entre queixas psíquicas e queixas físicas ou somáticas. As queixas somáticas, que são mais comuns, por exemplo, em idosos ou em determinados adultos, por exemplo, mulheres, até mesmo quando um quadro é confundido com fibromialgia, que é aquela doença com dores crônicas generalizadas, o paciente nesses casos ele queixa de cansaço, de fadiga, de dores em várias partes do corpo, muitas vezes de dormência, formigamento, perda, por exemplo, da memória. Alguns pacientes reclamam de enjoo, náusea, queda do apetite. Em alguns casos também você vê pacientes relatando algumas alterações até mesmo urinárias, né? Eu estou tendo assim muita dor urinar, muita dor, por exemplo, na hora que eu vou ao banheiro, e o paciente já passou por um proctologista, por um urologista, e muitas vezes aquele é um sintoma físico de um quadro depressivo.
No entanto, o que a gente ouve mais comumente, já que o público que mais nos procura é o público adulto, são queixas psíquicas. O paciente ele sentindo, olha, eu estou com uma tristeza e não tem motivo, meu casamento é bom, eu tenho um bom emprego, eu moro bem, eu não estou endividado, e eu estou me sentindo assim, sem vontade de viver, tudo perdeu ali o prazer, eu não tenho mais estímulo, motivação, não aguento ficar perto de outras pessoas, não quero conversar com ninguém. Alguns pacientes já chegam no consultório dizendo, olha, eu não sei porquê, mas eu estou com vontade de chorar constantemente, está me dando muita angústia, ou eu me sinto culpado, e às vezes eu converso com alguém e a pessoa fala, mas você não fez nada, por que você está sentindo isso? Eu nem estou considerando esse tipo de coisa, ou eu me sinto um peso, um fardo para os outros. São queixas muito comuns. Além disso, tem a insônia, irritabilidade, muitas vezes impaciência, o paciente começa a ficar intolerante, liga. Não estou com paciência com nada, nem eu estou me aguentando. E aí começa a chorar na sua frente e tal. Então são alguns sintomas muito comuns. Das crianças, aquilo que a gente mencionou. As crianças muitas vezes começam a ficar ali, mas também isoladas, retraídas, às vezes irritadiças, com comportamentos diferentes. A gente tem que ficar atento porque tem muitos casos que por trás de uma depressão, Lilian, existem situações de abuso físico, sexual, existem situações de relacionamentos tóxicos, opressores, existem situações também reativas, a pessoa às vezes está endividada, ela não quer contar para a família por vergonha, e aí muitas vezes, até mesmo alguns pacientes assim, começam a entrar num quadro depressivo tão forte que eles não veem saída e às vezes acabam tirando a própria vida, porque acabam ficando realmente muito constrangidos de uma situação, por exemplo, financeira. Então, muitas vezes a gente ouve do paciente alguns problemas que por trás, na verdade, existem outros reais também, que aí são depressões, vamos dizer assim, secundárias, né, que acabaram provocando aquele adoecimento. Muito bom. Que fatores que influenciam, então, para um bom andamento do tratamento? Depois que o paciente veio, foi diagnosticado, o que o senhor percebe que faz ser diferente, algumas pessoas se recuperarem com mais facilidade do que outras? Ok. Olha, Lilian, esse quadro, ele também acaba dependendo do tipo de depressão, do paciente, da sua idade, do seu sexo, inclusive, da sua genética. Por exemplo, pacientes que têm uma genética muito forte para depressão, o pai, ou a mãe, ou um avô, ou a avó, geralmente tem quadros mais, que a gente poderia dizer, orgânicos, biológicos, endógenos. Essas depressões, elas são depressões mais sérias. São aquelas depressões que geralmente não tem causa aparente, que a pessoa está com uma vida teoricamente boa, normal, mas passa a desenvolver todos aqueles sintomas que a gente está conversando. Esses pacientes, eles têm um prognóstico, se não tratado, uma evolução, uma expectativa, se não tratada, pior. Então, em geral, eles não respondem muito bem a medidas, por exemplo, olha, nós vamos à igreja, nós vamos caminhar com você. Se eles não fizerem um tratamento médico e psicológico sério, eles têm uma evolução ruim. São depressões mais químicas, físicas, biológicas mesmo do nosso organismo. Pacientes, por exemplo, homens, geralmente demoram mais a procurar tratamento. Existe também aquela questão do machismo, do preconceito, da vergonha. E a gente vê, inclusive, como que a evolução é diferente. Para você ter ideia, as mulheres elas tentam mais suicídio, mas os homens são mais eficazes, né? Lógico que depende também das formas e maneiras, que geralmente eles usam métodos mais violentos. No entanto, dificilmente esses homens eles tiveram a mesma oportunidade que as mulheres de estarem com um profissional da área de saúde mental antes. Então, assim, geralmente o prognóstico, muitas vezes, nesses tipos de pacientes é pior também, a expectativa é pior. Pacientes com depressões reativas diante de um luto, de uma perda, tendem a ter uma melhora mais rápida, já que o tempo também se torna um aliado se ele está em tratamento. Mas independente do sexo, da idade, do nível social, que também vai influenciar, eu me lembrei aqui, por exemplo, as pessoas sozinhas. Aquelas pessoas que são separadas, divorciadas, viúvos, solteiros, geralmente têm um prognóstico pior no tratamento.
porque geralmente a solidão já faz parte da rotina, a doença já gera um aumento, né, desse isolamento, desse retraimento. Então tudo isso também faz uma diferença, a estrutura familiar, uma pessoa já com problemas financeiros, isso tudo vai contribuir para um resultado de tratamento melhor ou pior. No entanto, independente do tipo, da idade, da forma que a doença está se manifestando, se os pacientes tiverem a oportunidade de fazerem, por exemplo, uma psicoterapia semanal, de terem acesso a uma medicação adequada e de fazerem, né, ali um acompanhamento multidisciplinar com mais de um profissional, médico, psicólogo, muitas vezes um conselheiro, até mesmo religioso, também ele pode ser útil, um educador físico, naqueles quadros onde o exercício pode ser benéfico, mas principalmente se ele tem adesão à medicação, acesso a ela e participa regularmente de um processo psicoterápico, ele vai ter um sucesso maior. Aquele paciente, por exemplo, interrompe a psicoterapia, esse paciente geralmente ele vai ter um desfecho pior, seja porque ele não teve condição de pagar, seja porque ele achou que está melhor e agora pode interromper por conta própria. Então, adesão à medicação, adesão à psicoterapia é um fator de sucesso ou de fracasso se ele não o fizer. E o tratamento, ele não é um tratamento curto, igual de uma infecção de garganta, de uma sinusite, você vai tomar o remédio 2 semanas. Você vai precisar, às vezes, tomar o remédio até por alguns anos, dependendo do tipo de caso. E às vezes você não vai poder fazer igual, por exemplo, uma fisioterapia. Ah, você vai lá e faz 10 sessões. Não, às vezes você vai precisar fazer uma psicoterapia de ano ou de anos, porque a pessoa não ficou nem, muitas vezes sempre daquela forma de um dia para o outro. Muitas vezes houve o quê? Uma série de fatores, como a gente mencionou. E se essa pessoa, por exemplo, ela tem a genética, ela tem um ambiente ruim, e, por exemplo, se ela é mulher, a gente sabe que a mulher ela tem 2 a 3 vezes mais depressões do que o homem, tem a questão hormonal dela, diferente do sexo masculino, então tudo isso influencia. A gente tem que levar tudo isso em consideração para começar a entender que realmente depressão é uma doença. Ela não é realmente falta de fé, de força, de vergonha, não é nada disso. Entendi. E como que a família pode ajudar no tratamento? Ok. Eu acho que a família ela já começa ajudando entendendo o que é depressão. Porque se eu chego para o meu filho, ou chego para minha esposa, ou vice-versa, olha, nossa, você tem que ter mais fé. Gente, levanta dessa cadeira, para com essa frescura, você tem tudo. A pessoa geralmente vai piorar, porque ela fala assim, nossa, realmente eu não presto, eu tenho tudo e ainda estou desse jeito, realmente eu sou um fardo, eu tenho que tirar minha vida mesmo. Então, olha como que a forma de entender o que a pessoa está passando pode decidir uma melhora ou uma piora daquele caso. Então, acho que a família precisa ler, estudar, conhecer, se informar, para ela poder lidar melhor com aquele paciente dentro da esfera familiar que está adoecido. Então, o que eu vou falar, muitas vezes é melhor não falar nada. Eu simplesmente dizer, olha, eu estou aqui, eu acredito em você. Você não precisa muitas vezes falar mais do que isso. Eu estou do seu lado, você não está sozinho. Eu acho que a família, ela conhecendo, compreendendo, ela vai evitar o que não fazer. E ela vai, vamos dizer, saber como lidar melhor. Outra coisa, muitas vezes o paciente com depressão, como ele não tem energia, disposição, força, ele vai ter que ser levado à psicoterapia. Ah, não, mas eu não quero. Nesses momentos, às vezes a gente até vai ter que ser um pouquinho mais incisivo, assertivo. Você não vai ali maltratar o paciente, mas você vai às vezes dizer para ele, olha, você está passando um momento difícil, eu sei que você está doente, não é sua culpa. Eu sei que você não quer ir, mas a gente precisa. Às vezes eu cito o exemplo de uma quimioterapia. Eu sei que às vezes eu vou passar mal na quimioterapia, eu vou ter enjoo, às vezes meu cabelo vai cair, mas eu preciso ir porque eu quero viver. No caso da depressão, mesmo que o paciente não tenha esse desejo de viver, ele precisa da psicoterapia, do remédio, para sobreviver. Então muitas vezes eu vou ter que levá-lo, vou ter que ficar atento se ele está lembrando do dia da consulta, se ele está tomando a medicação, se ele está com algumas ideias de suicídio, eu não posso deixar a medicação somente com ele, eu tenho que afastar alguns métodos que poderiam ser usados por ele. Ah, tem veneno ali, eu vou tirar esses venenos da casa, tem arma de fogo, vou desfazer dessa arma de fogo. Então vou ficar atento e observá-lo. Lógico que há casos mais simples, mais leves, mas que se não tratados, eles podem desenvolver uma gravidade maior. Então acho que a família prestar atenção no tratamento, se informar sobre a doença, procurar compreender que também o paciente ele
não está fazendo aquilo porque ele quer, porque ele deseja. Acho que tudo isso faz parte, para a gente entender que ele não está sozinho, não está sendo criticado, julgado nesse momento do adoecimento. Sim. Doutor, e é sempre necessário o uso da medicação nesses casos? Porque assim, a gente vê muito paciente reclamando dos efeitos colaterais. Na psicoterapia mesmo é uma queixa muito forte, eles descontinuarem o tratamento, interromper. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Ok, Lilian. Como a gente disse, assim, existem vários tipos de depressão. Depressões com episódios leves, moderados, graves, com sintomas somáticos, físicos, com sintomas psicóticos, que são as alucinações, os delírios, depressões bipolares, depressões sazonais, por exemplo. A gente não tem muito na nossa região, mas no sul do país e também no hemisfério norte a gente vê depressões que pioram geralmente no inverno e depois só de mudar o tempo, mudar o clima, a estação, já começa a ter uma resposta. Isso tem a ver, por exemplo, com a luz. Aí hoje se pesquisa muito a questão da vitamina D, tem até fototerapia, o paciente ir para aquelas câmeras de bronzeamento, não para ele ficar queimadinho, né? Mas para melhorar a depressão. Então assim, há casos de depressão que não necessariamente vão precisar de remédios. Quadros de depressões leves, que são aquelas depressões que não têm histórico, por exemplo, de ideias de suicídio, de ideias de morte, onde o paciente ele está funcionando, mesmo que não tão bem, mas ele não deixa de trabalhar, ele não sente que o trabalho está sendo um fardo, ele consegue ter um desempenho razoável, seja no estudo ou na profissão. Ele não está tão isolado, embora ele sinta-se mais triste, ou que ele diminuiu o prazer, a vontade. Alguns quadros leves, de leve intensidade, eles melhorariam simplesmente com atividade física regular, com psicoterapia, com mudanças às vezes no estilo de vida, só que são casos mais leves. E isso muitas vezes vai fazer com que o paciente ele até tenha uma adesão maior. Não, eu vou fazer psicoterapia porque realmente eu não vou precisar da medicação. O próprio profissional já percebeu isso. Às vezes o psicólogo e o médico eles trabalham ali juntos e eles entenderam que aquele quadro é um quadro de intensidade menor. Agora, existem pesquisas mostrando o seguinte: quadros que são moderados para cima começam a afetar mais o funcionamento do paciente, gerar um sofrimento maior, ele começa a faltar o emprego, ele começa a ter dificuldade no estudo, mesmo que ele não tenha ideias de suicídio. Esses quadros, você tem alguns trabalhos dividindo os pacientes em vários grupos. Pacientes, por exemplo, que fizeram só exercício, pacientes que usaram só medicação, pacientes que fizeram só psicoterapia. Depois eles pegaram mais 3 grupos, associando pacientes com exercício físico e psicoterapia, exercício físico e medicação, psicoterapia e medicação. E mais um grupo, exercício, psicoterapia e medicação, quadros moderados. Nessa pesquisa, onde eles fizeram a divisão dos grupos de pacientes, todo tratamento que não era único, ele era associado, ele era superior. Por exemplo, psicoterapia e exercício físico era superior do que só remédio. Psicoterapia e medicação era superior do que só psicoterapia. E quando eu associava as 3 coisas, o índice de sucesso era o maior. Nas depressões leves, qualquer uma das modalidades únicas respondia de forma parecida: medicação, atividade física e psicoterapia. No entanto, a pessoa às vezes fala assim: então eu vou fazer só exercício. Ela faz uma vez por semana achando que aquilo ali é o suficiente. Não é assim. O exercício físico, como se a pessoa estivesse tomando um remédio ou indo numa psicoterapia. No caso da medicação, o exercício seria como se fosse todos os dias. Alguns trabalhos mostrando que ele teria que ter pelo menos 150 minutos por semana, dividido em de 3 a 5 vezes. Então eu faço 3 vezes 50 minutos, 5 vezes de meia hora. Tinha ali toda uma supervisão com profissionais observando. Aqueles pacientes que não iam, eles eram excluídos do estudo. Quadros leves. Quadros moderados para cima tem que ter então, de acordo com a conclusão do trabalho, associação de tratamento. Quadros moderados a graves e quadros graves, a medicação ela é obrigatória. E aí a psicoterapia também é mais importante ainda. Então não dá para tratar depressões moderadas a graves com exercício. A gente tem que entender que o exercício ele faz parte, por exemplo, de um tratamento.
Quadros leves dá para a gente associar muitas vezes com a resposta maior, lembrando que muitas vezes somente cada uma das modalidades vai representar uma resposta parecida ao final. Mas quadros moderados, moderados a graves e graves, precisa de associação de tratamento e precisa de moderados para cima, necessariamente da medicação, vai ter uma resposta maior. Ou seja, a gente vai usar a medicação em quase todos os casos. Por quê? Porque as depressões leves muitas vezes nem chegam no nosso consultório, Lívia. São quadros que às vezes têm até uma remissão, talvez espontânea. O problema é que quando você tem uma depressão, de acordo com a epidemiologia, você tem 50% de chance de ter um segundo episódio. Se você já teve 3, 75% de ter o quê? Já teve 2, perdão, 75% de ter o terceiro. Se você já teve 3 ou mais, é praticamente 100% de ter o quarto, em alguma época da vida. Isso demonstra o quê? Se eu já tive uma depressão, mesmo que tenha sido leve e ela tenha melhorado, eu tenho 50% de chance de ter ela novamente. De ter um novo episódio, porque aquela ali, ela desapareceu. No entanto, como que eu vou saber ou não que eu vou ter? É uma incógnita. Evidente que se eu tenho um estilo de vida ruim, isso pode predispor. Eu não durmo bem, eu estou extremamente cansado pelo excesso de trabalho, eu vivo sob pressão, estresse, cobrança, eu tenho uma relação conjugal ou afetiva ruim, eu tenho um trabalho onde eu não sinto prazer, eu uso drogas ou álcool. Isso tudo pode levar, talvez precocemente, a um segundo episódio. No entanto, o que é importante a gente lembrar? Que eu tenho que ficar atento se eu já tive uma depressão. Porque meu organismo é como se ele ficasse o quê? Vulnerável a novos episódios. Entendi. E sobre efeitos colaterais da medicação, a questão da dependência, que é o que muitas vezes faz as pessoas descontinuarem o uso, né? Elas pensam que esse efeito está muito ruim, é como se fosse pior do que o que eu estava sentindo antes, ou também a questão de ficar dependente dos medicamentos. Perfeito. A medicação, como você disse, muitas vezes acaba sendo motivo do próprio abandono, quando o paciente não adere por motivos de efeitos adversos. Os remédios, como qualquer medicação de outra área, Lília, eles têm reações adversas e efeitos colaterais. No entanto, os antidepressivos mais leves, eles são muito bem tolerados, tanto que hoje em dia a gente utiliza muito em criança. E embora eles tenham esse nome, antidepressivos, eles são utilizados em várias áreas. Por exemplo, na ginecologia, as ginecologistas e os ginecologistas passam demais antidepressivo para TPM, né? Vamos colocar que não é o termo adequado, que seria TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Aquela TPM mais assim intensa, né? Que a gente brinca que é a tensão para matar. Então, assim, os ginecologistas eles usam muito antidepressivo. Você vê os gastros usam muito antidepressivo para quê? Síndrome do intestino irritável, pacientes muitas vezes com colite, para ajudar, já que piora os sintomas físicos se o emocional não estiver sendo bem tratado. A gente vê pacientes, por exemplo, também na neurologia usando antidepressivos para enxaqueca, ou seja, os antidepressivos eles têm vários usos hoje em dia, que vão além da depressão. Isso mostra como eles são seguros, porque médicos de outras áreas que não são especialistas manuseiam e acabam utilizando muito frequentemente dentro do seu consultório. Evidente que existem antidepressivos mais antigos. Os antidepressivos mais antigos eles provocam mais efeitos colaterais, muita boca seca, prisão de ventre, sedação excessiva, às vezes o paciente ele sente enjoo, vontade de vomitar, cai o apetite, apesar de que tem muita gente que procura a gente por causa do efeito colateral. Não, eu quero esse remédio, cai o apetite, então vou tomar. Mas na verdade, alguns pacientes estão deprimidos, isso pode ser um problema. Outros às vezes sentem aumento do apetite, alguns causam insônia, tremores, mas todos eles são sintomas geralmente o quê? Transitórios, passageiros, temporários e autolimitados. O grande problema é que os efeitos colaterais dos remédios surgem primeiro que os efeitos terapêuticos. Aí o paciente fala assim, nossa, eu estava ruim, fiquei pior, vou parar com esse remédio. O problema é que nem sempre o colega explica para o paciente. É por isso que muitas vezes a gente entra com calmante, ou chamado ansiolítico, que é aquela medicação tecnicamente denominada de benzodiazepínico. Porque o calmante ele já dá um efeito imediato. No mesmo dia o paciente relaxa,
diminui aquela tensão, aquela angústia, ele já dorme um pouco melhor. E isso faz com que ele consiga esperar o efeito do antidepressivo, que vai levar às vezes um mês para começar a realmente aparecer. Alguns pacientes respondem com 2, 3 semanas, outros com 6, 7, 8 semanas, mas a média é de um mês. Então o paciente, para ele não ter que esperar um mês para melhorar, a gente passa muitas vezes esse calmante. E aí as pessoas confundem, porque o calmante vem escrito lá na caixinha, né? Aquela caixinha de tarja preta. Aí as pessoas dizem, nossa, lá tá, causa dependência, está escrito. Mas ela não lê a frase toda, né? Porque a frase está dizendo assim, esse remédio pode causar dependência em caso de abuso. Se ele tomar uma caixa por dia, misturar com cachaça, é lógico que ele vai ter problema, né? Mas se ele usar conforme a orientação médica, no tempo adequado, então esse problema ele passa a ser evitado. Agora o antidepressivo não tem o risco de dependência. Ele pode tomar uma caixa por dia, ele vai passar mal e gastar dinheiro. Porque o antidepressivo não tem esse problema. Aí tem muita gente que fala assim, não, tem sim. Quando eu paro de tomar, eu passo mal. Não é síndrome de abstinência, é diferente. Quando o paciente passa mal porque ele interrompeu o antidepressivo, ele tem uma síndrome de retirada ou descontinuação. Então o corpo dele sente, mas não é porque ele está viciado no antidepressivo, é porque ele interrompeu abruptamente. Vamos fazer uma analogia. Um paciente que tem uma hipertensão séria e ele para de uma vez com todos os remédios de hipertensão arterial, de pressão alta, ele vai começar a sentir dor de cabeça, dor na nuca, tontura, vontade de vomitar, cansaço. É porque ele é viciado no antihipertensivo? Não, é porque ele parou de uma vez e o corpo ele sentiu que a pressão aumentou novamente. Então se você para um antidepressivo de uma vez, seu corpo também vai sentir. Mas o antidepressivo não vicia, pode tomar a vida inteira. E outra coisa que a gente precisa lembrar, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vi o Dr. Drauzio Varela falando no Fantástico que o remédio causa Alzheimer. Na verdade, ele está falando ali dos calmantes, dos benzodiazepínicos, dos ansiolíticos, que são os remédios de receituário azul, faixa preta. Mas depois a gente faz um adendo também sobre isso que é importante. Os antidepressivos, tem algumas pesquisas mostrando que eles fazem o quê? Eles estimulam a neurogênese, a formação de novos neurônios e novas sinapses. Ou seja, o antidepressivo vai deixar a gente até mais inteligente, vamos usar assim uma expressão popular. Então a gente não vai ficar mais burro porque usa antidepressivo. E ninguém vai sair na rua saltando os outros para comprar antidepressivo. Então não tem isso, né? O antidepressivo não causa dependência, só que os efeitos colaterais são primeiros do que os efeitos terapêuticos, por isso você tem que usar o calmante junto. A gente às vezes fala assim, mas o remédio está trazendo um efeito colateral que está durando. Muitas vezes ele até pode demorar um pouco mais, mas aí o paciente começa a experimentar o efeito terapêutico e fala assim pra gente, doutor, eu suporto esse efeito colateral, porque eu estou me sentindo tão bem agora, aquelas coisas foram passando, aquela tribulação, aquela perturbação, então eu prefiro abrir mão disso aqui e ter esse benefício grande que o remédio, o tratamento me proporcionou. Existem remédios apropriados para criança, para adulto, para idoso, tem remédios que você vai associar, tem outros que você vai precisar depois de um período aumentar a dosagem, então tem todas essas características. Mas voltando para o calmante, que essa oportunidade que vocês dão para a gente na área da psiquiatria é muito legal. Além do paciente, do ouvinte, do telespectador depois, aí nos vídeos também poder acompanhar posteriormente, às vezes o acesso que ele vai ter para compreender melhor aquela reportagem que não ficou bem explicada. Então eu usei o exemplo do Dr. Drauzio, mas ela representa uma série de colegas que às vezes têm a oportunidade de falar e muitas vezes não lembram de determinados detalhes. Não é porque tiveram, vamos dizer assim, má fé em explicar, não, nada disso, às vezes não dá tempo, né? Deixa eu explicar para os amigos que estão nos ouvindo. Não dormir causa Alzheimer. Só que as pessoas não falam isso na televisão, Lilian. Às vezes você tem um colega lá, um médico famoso, e ele não fala que não dormir causa Alzheimer. Aí o paciente ele só adaptava com aquele calmante, ele já tentou todos os outros remédios, e aquele era o remédio que fazia ele dormir. Aí ele para, porque ele fala, não, eu não vou tomar porque eu vi na televisão, li na internet, vi lá no grupo de WhatsApp que causa demência. Ele vai ter demência do mesmo jeito, mas sem dormir. Só que às vezes ele morre antes, né? Porque ele tem um AVC, ele tem um infarto,
Porque não dormir aumenta a pressão arterial, aumenta a glicose, aumenta o colesterol, aumenta o triglicérides, diminui as defesas. Então ele morre antes. Ele morre antes de câncer, porque a defesa dele está tão ruim que ele não dorme. Então, olha como que a gente tem que ter bom senso nessas horas. É evidente que esses remédios, e a gente já sabe disso, não é agora, desde a década de 70, 80, os trabalhos mostravam o quê? Que os benzodiazepínicos, eles prejudicam um pouco a memória. Agora, se eu tenho um substituto e eu consigo me adaptar a esse substituto, excelente, ótimo. Se eu não tenho um substituto, não consigo me adaptar com nada, é melhor eu usar esse remédio do que ficar sem dormir. A gente também tem que lembrar que eu tenho que ter um fator de risco. A minha mãe tinha Alzheimer, minha avó tinha Alzheimer, eu tomo essa medicação por anos e doses elevadas, eu estou aumentando o meu risco. Mas eu tenho que me lembrar também que não dormir, como eu disse, aumenta não só esse risco, mas aumenta de várias doenças. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Então, antidepressivo não vicia. Os efeitos colaterais chegam um pouco primeiro, depois diminui e aí começam a aparecer os efeitos terapêuticos. Já os calmantes a gente usa mais no início, depois que vai melhorando você tenta tirar. Esses atrapalham um pouquinho. Mas mesmo assim a dependência é mais relacionada ao sono. Como a gente estava conversando, também calmante, eu nunca vi ninguém na rua assaltando os outros para comprar Rivotril. Ou chegando com computador, smartphone, iPhone na farmácia para trocar em diazepam. Não é desse jeito, né? A pessoa fica acostumada, às vezes com sono, passa a não dormir tão bem, mas tem que levar em consideração tudo que a gente disse. Ótimo, muito bons esses esclarecimentos. E qual a diferença, doutor, entre depressão maior e depressão bipolar? Que às vezes os pacientes ficam meio confusos. Assim. Ok. Depressão maior é um termo que os americanos usam um pouco mais. Ela é um pouco menos usada dentro do nosso contexto. A gente brinca que americano é tão chato que eles têm um sistema deles de classificação de doenças, né? Chamado de DSM. No Brasil a gente usa mais ainda o CID-10, que é aquele código quando você tira um atestado, o médico coloca uma letra, um número ali. Mas bem, a depressão maior, a gente poderia dizer que é a depressão clássica, ou uma depressão unipolar de intensidade mais significativa, importante, onde o paciente tem todos aqueles sintomas que a gente mencionou. Tristeza persistente, falta de prazer, choro, diminuição da vontade, esquecimento, alteração do sono, apetite, pessimismo, pensamentos negativos, ideias de morte, prejudicando a vida profissional, acadêmica e gerando muito sofrimento por um tempo prolongado. A depressão bipolar, ela é uma depressão que o nome já fala. Você vai ter o quê? 2 polos. Aí tem gente que fala assim, eu sou bipolar, eu acordo de um jeito e depois no outro dia, né, na tarde eu estou de um outro, ou no outro dia eu estou de um outro jeito. Até existem transtornos bipolares assim, mas raríssimos. São chamados de cicladores rápidos ou cicladores ultra rápidos. Agora, geralmente a depressão bipolar, ela tem uma característica que a unipolar, a depressão maior, não tem, que é o paciente ter um período longo onde ele fica o contrário da depressão. Então, a gente disse todos aqueles sintomas da depressão. Aí tem um outro sintoma que a gente não disse, que é interessante na depressão bipolar, a gente mencionar, a libido geralmente cai. Então, às vezes o paciente fala assim, eu não quero tomar esse remédio porque vai cair meu desejo, minha libido. A libido já caiu, ele já está deprimido e já caiu, então assim, e vai melhorar se ele melhorar a depressão. Mas voltando, então a depressão bipolar você tem a euforia, tudo contrário da depressão maior, nessa fase de euforia. O que ele sente? Então a libido aumenta demais, o paciente começa a ficar hipersexualizado, erotizado. Então eu lembro de uma paciente uma vez, que o marido dela foi no consultório lá em Belo Horizonte, onde a gente tinha o hospital escola, a residência. Aí o marido dela falou, doutor, não estou aguentando minha mulher, ela quer todo dia, toda hora. A paciente ela estava falando sem parar. Na depressão a gente não falou que o paciente fica mais calado, quieto, então na euforia. Ele está com um sexo elevado demais, sexualidade aumentada, ele está falando sem parar. Então tem gente que fala assim, nossa, fulano está falando sem parar, igual um rádio de pilha, não para. O tempo todo, pensamento muito acelerado. Ele começa a ter autoestima elevada. Na depressão não é autoestima rebaixada, começa a ter autoestima elevada. Ele acha que é o rei, a rainha da cocada preta. Né? Então assim, ideia de grandeza, de poder. E ele quer fazer um monte de coisa. Na depressão você não quer fazer nada. Outra coisa, ele passa a ter uma necessidade maior de comprar às vezes.
ele gasta mais, porque ele está grandioso, o dinheiro nunca vai acabar, né? Eu vou dar conta de resolver isso, resolver aquilo, ele se envolve em mais situações de risco, ou seja, ele fica mais corajoso, exaltado, impulsivo, e o paciente geralmente deprimido é mais retraído, ele não se arrisca, né? E o bipolar ele entra nessa situação de euforia. Alguns quadros de depressões bipolares que vai ter essa fase de euforia chegam a ser tão graves que o paciente começa a ter mesmo delírios. Às vezes o quadro até fica difícil de diagnosticar naquela fase aguda como a esquizofrenia. O paciente está tendo alucinações e delírios muitas vezes diferentes da depressão maior, onde o paciente tem o quê? Delírios mais de culpa, né, de ruína. Então na depressão bipolar, na fase de euforia, aí você tem aqueles delírios muitas vezes de poder. Eu tinha uma paciente que falava que era sócia do Aécio Neves, apesar do Aécio Neves estar embaixo hoje, né, mas na época estava em alta. Tinha um outro que falava que era sócio do Bill Gates, que tinha muito dinheiro e tal, então ficava muito megalomaníaco. Essas depressões bipolares, elas são mais graves, porque quando acaba essa euforia, o paciente entra numa depressão muito profunda, numa melancolia intensa. Tem um filminho da década de 90, chama Mr. Jones, né, que é com aquele ator que fez Uma Linda Mulher, Richard Gere, né? Esse filme é bem interessante, que ele mostra essas duas fases. Embora hoje a gente tenha tantas informações, vídeos, seriados também sobre o mesmo, mas mostra um pouquinho disso. Depois daquela fase que ele ficava muito corajoso, falante, né, alegre em excesso, sexualizado, ele entra numa depressão profunda onde ele não quer o quê? Tomar banho, ele não quer encontrar ninguém, ele não quer conversar com ninguém, e aí a chance de suicídio é maior. As depressões bipolares geralmente são mais graves que as depressões unipolares, com uma depressão maior. Então, depressão bipolar é uma depressão onde o paciente obrigatoriamente ele vai passar alguns dias ou semanas em fase de euforia, depois ele fica bem ou ele entra numa depressão profunda. Então você vai oscilar entre o bem demais e o mal demais. E a depressão maior ou depressão unipolar, ela é uma depressão que você oscila entre o normal e o para baixo, nunca bem demais. Lembrando que, como a gente disse, geralmente isso dura dias ou dura semanas. Não é uma coisa de um dia mudar tão rápido, embora existam esses casos raros de cicladores ultra rápidos, né? Essa denominação de pacientes que realmente variam demais esse humor nesse aspecto, né? Uhum. E qual que é a contribuição do fator hereditário? Que a gente já falou bastante das questões que podem influenciar, mas assim, o percentual mais ou menos de quanto que contribui no fator hereditário nesses casos. Ok. Para você ter ideia, se eu tenho na família alguém que tem depressão, parentes de primeiro grau, eu geralmente tenho até 4 vezes mais chances de desenvolver a depressão do que aquele que não tem ninguém na família de primeiro grau com depressão. Ou seja, há uma herança sim, de uma carga genética que me predispõe. E isso é mais importante se eu já tenho outros fatores de risco. Vamos supor, a gente não falou que a mulher tem 2 a 3 vezes mais depressão que o homem? Então, se eu sou mulher e eu tenho minha mãe, meu pai, eu já estou com o quê? 2 fatores de risco. O genético e o do sexo feminino. Se eu, além de ser mulher, além de ter uma genética, eu também estou num ambiente hostil de trabalho, eu tive perdas grandes recentes, isso já me leva a ter o quê? Mais fatores de risco. Isso aumenta muito mais. Então, um paciente, quanto mais fatores de risco ele tiver, como hereditário, maior a intensidade em geral da doença, mais episódios durante a vida, maior necessidade de tratamento, que nesse caso muitas vezes vai ser continuado. Agora a gente vê como que as pessoas são preconceituosas, né? Geralmente, as pessoas elas não ficam com preconceito de ir no cardiologista e usar remédio a vida toda, né? Mas fala que é para ir no psiquiatra, na psicóloga. Eu não, que ele é médico de doido. Na verdade, os quadros gravíssimos da psiquiatria, da psicologia, onde o paciente perde o juízo, são a menor parte. A gente poderia falar, grosso modo, aí, sem medo de errar, que 90% dos pacientes que vão nos nossos consultórios são pacientes com transtornos de depressão, de ansiedade, de estresse. A gente cuida tão bem dos outros órgãos e cuida mal do cérebro, que é o mais importante.
Já percebeu, por exemplo, Lilian, quando o paciente tem morte cerebral, o pulmão está funcionando, o coração está funcionando, o rim está funcionando, pode doar córnea, mas adianta alguma coisa? Não, pode doar tudo. Morreu o cérebro. E a gente trata mal o principal órgão do corpo que controla tudo, que é o cérebro, que é feito também de emoções, sentimentos. Então é o que a gente tinha que mais tratar bem. Não, eu vou no psiquiatra sim, no psicólogo sim, eu tenho que tomar medicação a vida inteira, eu estou feliz porque eu funciono, minha esposa está satisfeita, meus filhos estão felizes, eu estou trabalhando bem, e a gente trata mal. E para piorar, a depressão, ela acomete as pessoas num momento, não sei se a gente vai falar dessa parte daqui a pouquinho, num momento mais produtivo da vida. E a gente vai mencionando isso depois para a gente entender essa gravidade. Pode falar. Ok, então vamos pegar carona aí. Olha só que interessante. Geralmente, quando você tem, por exemplo, um problema de infarto, AVC, câncer, tem quadros em outras idades? Claro que tem, mas em geral é onde? Na terceira idade. Então, na terceira idade, em geral, é que acontecem os infartos, derrames e a maioria dos tipos de câncer. No entanto, nessa idade, eu já estou aposentado em geral, meus filhos já estão formados, minha vida já está equilibrada, beleza. Vamos brincar que aqui o que vem daqui para frente é lucro, né? Isso só para a gente entender. Só que a depressão, ela comete principalmente as pessoas entre os 18 e 29 anos. É a fase da vida que a gente estava mais o quê? Produtivo, que a gente ainda não construiu um patrimônio, que a gente tem que zelar pela família, pagar a escola dos filhos, comprar remédio para os outros. Então a gente precisa estar bem. Já pensou uma doença te afetar e tirar sua energia, sua capacidade de funcionar, justamente na época que era que você tinha mais potencial, que mais precisava? Que você precisava conquistar seu espaço, assegurar ele no mercado de trabalho, ter uma boa formação, constituir e ali estruturar a tua família. E como que eu agora lido no momento que eu mais precisava estar bem? Ou seja, a depressão é uma das doenças hoje no mundo, se não for a principal, ela está aí em segundo lugar, que mais prejudica funcionalmente e financeiramente as pessoas. Prejudica as empresas porque a pessoa deixa de trabalhar no momento que ela tinha um maior potencial. Prejudica as famílias porque ela estava no momento para sustentar, estruturar e construir a sua vida. Prejudica o Estado porque ele tem que afastar um monte de pessoas e pagar ali o auxílio-doença, os seguros ou as previdências, para aquela pessoa que estava no momento do ápice da vida profissional dele. Ou seja, é uma doença que custa caro, até mesmo porque, como a gente está dizendo, ela não vai melhorar de uma semana para outra. Ela vai começar a melhorar depois de algumas semanas, precisa se preparar para voltar psicologicamente depois para o mercado de trabalho, para os estudos, ou para a família. Ou seja, é longa a recuperação. Então é uma doença que custa caro mesmo. E não é uma doença de rico. Para vocês terem ideia, antigamente se falava isso, né? Fulano está com doença de rico, está com depressão. As pesquisas mostram hoje que as pessoas mais pobres, elas têm mais depressão do que as mais ricas. E logicamente, porque além do aspecto genético, como a gente disse, tem um aspecto também do ambiente. O ambiente da pessoa que passa mais necessidade é mais hostil. Então a gente não pode levar em consideração esses preconceitos ou falas falsas do passado. Doutor, e a depressão pós-parto? Ok, é uma depressão gravíssima. Por exemplo, a pergunta que você fez anteriormente sobre a depressão maior e a depressão bipolar, a gente falou que tinha vários tipos de depressão. Se tem maior, é porque tem uma menor. Também é um termo inglês, americano, que eles usam, né? Que é uma depressão chamada também às vezes de distimia, aquela persistente, com poucos sintomas, mas que se arrasta e não atrapalha tanto a vida da pessoa. Mas geralmente a pessoa fala assim, fulano é mal-humorado a vida toda. Às vezes ele tem uma distimia, uma depressão menor. Mas eu falei isso só para a gente entender que tem vários tipos como essa que você me perguntou, a depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela é tão grave, que hoje tem estudos mostrando o seguinte, que o paciente com depressão pós-parto, a paciente no caso, ela geralmente vai ser diagnosticada posteriormente como bipolar. Olha que interessante. Se lembram que a depressão que a gente falou, bipolar, ela é mais grave do que a depressão unipolar? Os sintomas melancólicos são mais profundos, o risco de suicídio é um pouco maior. Então, geralmente, a depressão pós-parto, ela pode ter uma evolução futura como diagnóstico de transtorno bipolar. Ou seja, é uma depressão grave. E ela pode ter uma evolução ruim, com sintomas psicóticos.
tem uma voz mandando eu matar esse bebê, tem uma voz mandando eu me matar e matar ele. Ou seja, a mulher ela pode ficar realmente perturbada, atribulada. É uma depressão que tem já o fator de risco. Por quê? Quando você tem o pós-parto, você tem ali esse período puerperal, você tem uma queda muito grande de determinados hormônios, outros começam a subir. E a gente falou que as mulheres têm mais depressão do que os homens, principalmente pelo aspecto hormonal. Os hormônios femininos causam uma bagunça no cérebro, mudam as emoções, sentimentos, comportamento. Então a mulher nessa fase, ela está com um monte de mudança hormonal, igual ela tem na TPM, após a menopausa, só que nessa fase é muito intensa. Tem um termo que os americanos usam chamado blues, né, melancólico, que é o quê? Sintomas depressivos que não duram mais do que uma semana no pós-parto. Então, a maioria das mulheres vai ter esses sintomas. Quase 85% das mulheres, depois do parto, vão ficar mais tristes, chorosas, emotivas, sensíveis, desanimadas, com alterações do sono, do apetite, pensamentos negativos. Mas olha que interessante, depois de uma semana desaparece. Então, se não desapareceu depois de uma semana e começa a aumentar, eu tenho que me preocupar e eu tenho que tratar. E hoje a maioria dos remédios eles são compatíveis com a amamentação. Então a gente tem antidepressivos como sertralina, fluoxetina, conhecido da maioria das pessoas, que podem ser usados na amamentação. E que o bebê não vai ficar doidão porque a mãe está amamentando tomando remédio. Não vai ter esse risco. É evidente que ninguém vai sair se automedicando. Isso é só pra gente quebrar aquele preconceito. Ah, agora eu vou ter que parar a amamentação, eu não queria. Então assim, hoje os tratamentos eles são mais seguros. Tem tratamentos que a gente usa até durante a gestação. E muitas vezes até o colega que não é da área, ele desconhece. Eu já atendi pacientes que o ginecologista não, você não pode tomar esse remédio. E não teria problema nenhum. É evidente que a gente evita no primeiro trimestre da gestação, que é o período da formação dos óvulos. Mas até nesse trimestre, se a mulher tiver um risco maior, o benefício da medicação é extremamente mais alto. Tem remédios que a gente evita, mas a maioria para a depressão ela é usada. Então, a depressão pós-parto é grave. A pessoa pode tratar, ela não precisa deixar de amamentar ou deixar de tratar porque está amamentando. Se não tratar, ela pode evoluir para uma psicose pós-parto, que é gravíssimo. E em geral, a mulher depois de uma semana, se esses sintomas iniciais que a gente falou após o parto não melhorarem, ela tem que procurar um médico, porque isso pode ser um sinal de realmente um quadro pós-parto. Doutor, e para terminar, o que as pessoas podem fazer de uma maneira preventiva, então, assim, num aspecto geral, na vida delas, para evitar de desenvolver esses quadros depressivos? Ok. A gente sabe, como foi mencionado, que há alguns aspectos que não tem como eu mudar. Por exemplo, se eu sou mulher, teoricamente, os meus hormônios eles vão me predispor mais do que um homem que não tem esses hormônios. Se eu tenho na família parentes de primeiro grau que têm a doença, eu também não tenho como mudar a minha genética que eu posso ter herdado. Mas eu posso mudar muitas vezes o ambiente, que a gente viu que há um fator múltiplo dentro da depressão, né? É uma doença multifatorial. Então, se eu sou uma pessoa que trabalho excessivamente, eu posso em algum momento ter uma predisposição maior. Se eu sou uma pessoa que tem alguns hábitos nocivos, como a bebida, como o uso de drogas, eu também posso ter uma predisposição maior. Se eu sou uma pessoa que durmo mal, eu posso ter uma predisposição maior. Se eu sou uma pessoa que não consigo resolver bem os meus problemas, eu também tenho uma predisposição maior. Se eu sou uma pessoa que me relaciono mal com os outros, eu também tenho a ter uma predisposição maior. Isso pode ser modificado. Eu posso procurar um psicólogo, uma psicóloga, olha, eu estou aqui porque eu não sei lidar com problemas. Diante de situações pequenas parece se transformar em catástrofes. Eu perco o sono, eu já desespero, começo a chorar. Então isso aí pode ser trabalhado, pode ser modificado. Se eu sou uma pessoa extremamente carente, dependente do outro, eu vou trabalhar isso na psicoterapia, porque isso pode me predispor diante de uma perda a uma depressão. Tem gente que o time de futebol dele perde e ele já realmente entra na depressão, sai da tristeza. Gente, mas eu preciso trabalhar isso. Às vezes ele começou um namoro, um relacionamento tão longo, tem 7 dias que ele está namorando, aí termina e ele já quer pular do prédio. Então, isso aí eu consigo trabalhar a nível de psicoterapia. Eu preciso o quê? Estruturar melhor a minha capacidade para lidar com perdas, frustrações, nãos. Então,
Isso aí dá para modificar o que eu como, o que eu bebo, a quantidade que eu durmo, isso também. Praticar atividade física, isso é fundamental. Não que uma pessoa que seja esportista, com bons hábitos e se relacione bem, não vai ter depressão. A gente viu que é uma doença multifatorial. Se ele tem uma genética forte para a depressão, ele pode ser um atleta, uma pessoa super bem resolvida e ter um estilo de vida saudável e vai deprimir. Só que ele talvez vai deprimir um pouco mais tarde, ou a intensidade ele consegue se recuperar melhor. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. O que acontece? Independente se tem fatores genéticos, ambientais, de personalidade, todos eles vão fazer o que, Lilian? Vão modificar a química do nosso cérebro, que é o que as pessoas hoje conhecem, né? Os chamados neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfina. Só que isso é a ponta do iceberg. Na verdade, a gente entende um pouco melhor como que o cérebro com depressão funciona por causa um pouco disso. Mas o mecanismo é muito mais complexo. Eu me lembro que tinha um professor, na época ainda da residência em psiquiatria, que ele dizia, olha, é provável que daqui uns 30, 40 anos, tudo isso que a gente aprendeu caia por terra e a gente entenda melhor como que funciona. Mas até hoje é o que a gente tem, o que a gente sabe, que os neurotransmissores estão envolvidos no mecanismo de adoecimento, seja por qualquer motivo, genético, ambiental ou de personalidade. Se eu tenho quase todos, então vou ter um monte de mudança. E os remédios vão o quê? Modificar um pouquinho positivamente essa química. A psicoterapia ela tem esse poder, principalmente a psicoterapia cognitiva, comportamental. Não que as outras não funcionem, o paciente pode se adaptar com uma ou com outra, mas essas são mais quantificáveis a nível de pesquisa, demonstração de resultados. A gente sabe que os próprios exercícios junto com isso aí dentro do pacote também ajuda. E sabia que tem um negócio interessante, Lilian, que hoje está sendo falado principalmente na psiquiatria norte-americana, o aspecto da fé. Antigamente era uma coisa que era assim, uma barreira a gente falar sobre isso. Mas mesmo hoje, os psiquiatras, por exemplo, ateus nos Estados Unidos, eles são aconselhados a perguntar para o paciente dele, como é que está a sua fé? Mas como assim, doutor Fabrício, o que isso tem a ver? Tem uma expressão chamada de coping religioso, que é como se fosse, vamos dizer assim, um preditor de recuperação, de resiliência, de capacidade de enfrentar e superar aquela doença. Mas o que esse coping religioso ele quer dizer? O coping religioso. Ele fala sobre o relacionamento com Deus. Olha que interessante. Independente se a pessoa é cristã, budista, islâmica, você tem 3 tipos básicos. O negativo, que é aquele que a pessoa fala assim, não, eu estou doente assim porque Deus está me castigando. Isso aí é porque eu fiz uma coisa errada e Deus está me punindo. As pesquisas mostram que esse tipo de coping religioso, ele não ajuda, ele atrapalha. A pessoa fica mais doente mesmo, com esse tipo de crença. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, o chamado coping religioso passivo. Eu acredito que existe um Deus, mas é só isso. Ele nem atrapalha e nem ajuda. Mas o positivo ou colaborativo, olha que interessante, ele faz com que você desenvolva determinadas mudanças de auxílio na recuperação do quadro. As pesquisas não estão falando que quem tem religião não tem depressão, não é nada disso. Tem alguém entendendo isso aqui, está entendendo errado. O que as pesquisas mostram é o seguinte, que a pessoa que tem esse coping religioso colaborativo ou positivo, ela consegue usar disso para auxiliá-la a superar a doença aliada aos outros tratamentos. Mas o que quer dizer o colaborativo ou positivo? É aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus. Eu lembro que eu estava num congresso brasileiro de psiquiatria há uns 5 anos atrás, lá em Florianópolis, e o pesquisador mais conhecido dessa área, que é um judeu, é o Kenneth Pargament, que é um professor norte-americano, ele esteve no congresso e ele falava muito sobre o quê? Sobre parceria. A pessoa que tem uma parceria com Deus, ela geralmente nas pesquisas, ela consegue ter uma capacidade aumentada junto com remédio, terapia, exercício, de superação da doença. E o que é essa parceria? Aí ele citava nas pesquisas que foram feitas. É aquela pessoa que o quê? Convive, relaciona-se com o sagrado, com o divino,
seja através de uma leitura de um livro sagrado, de uma frequência a uma instituição sagrada, uma igreja, uma mesquita, um templo, uma pessoa que pratica oração, uma prece. Essa pessoa, ela tem um fator positivo de recuperação maior. Interessante que ele apresentou uma pesquisa, por exemplo, que não tem totalmente a ver com o que a gente está falando, mas para compreender melhor como que isso funciona. Pacientes com vírus HIV que se sentiam amados por Deus, eles tinham um aumento da célula CD4, que são os linfócitos que combatem esse vírus que causa AIDS. E isso mostra o quê? Como que um relacionamento com o sagrado é capaz de nos auxiliar até nesse momento. Isso não quer dizer que a gente vai ter respostas para tudo, ou que a gente, vamos dizer assim, por acreditar nele não vai adoecer, mas é como se a pessoa, Lilian, pudesse dizer assim, olha, mesmo que eu não tenha todas as respostas, mesmo que eu esteja me sentindo mal, eu sei que eu não estou sozinho. E isso, até dentro da ciência hoje, tem se demonstrado benéfico nos tratamentos psiquiátricos e psicológicos. Nossa, de grande valia a sua participação aqui. Eu agradeço imensamente. Quem está aí do outro lado, eu imagino que esteja muito feliz, agradecido por essa aula que nós tivemos aqui agora com o Dr. Fabrício. Foi um prazer. Espero ter contribuído um pouquinho, tá, Lilian? Só um pouquinho. Muito. E esse conteúdo com certeza vai ajudar muita gente que está aí em casa, que tinha muita dúvida, que desmistificamos muita coisa aqui nessa entrevista e nós esperamos poder contar com a sua presença mais vezes conosco. Será uma honra. Queria parabenizar vocês por esse projeto, por esse trabalho que vocês já fazem há um tempo, como que isso tem atingido positivamente, eu tenho certeza, diversas pessoas, famílias, lares, e como que esse impacto positivo que vocês trazem, é importante para a nossa sociedade. E aproveitando, como você disse no início da entrevista, Setembro Amarelo, a gente não precisa ter vergonha de falar sobre o suicídio. Muitas vezes, se você está sentindo, quem está nos ouvindo, esse tipo de sentimento, emoção, pensamento, fale para o seu psicólogo, fale para o seu médico. Você não é pior do que os outros porque está sentindo isso. E isso vai já trazer um alívio para a gente. Falar sobre isso de uma forma construtiva cria ali uma série de aberturas para a gente já iniciar um tratamento e saber que aquilo vai passar. O suicídio ele não é a única saída e nem a melhor. Então existem outras saídas que eu vou conseguir enxergar se eu me permitir ser tratado. E com isso eu vou entender que há de novo a possibilidade de eu reencontrar o quê? O sentido para a vida. E visualizar que eu posso novamente ser feliz, apesar dos problemas que porventura eu tenho. Muito obrigada. Viu? Por nada, foi um prazer. Tchau.